Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje temos como principal tema a campanha eleitoral, tendo em vista as eleições de 10 de outubro, que são as quintas eleições autárquicas a terem lugar na República de Moçambique. E falaremos posteriormente, portanto, da participação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na Cimeira das Nações Unidas, onde, para além de falar das questões relacionadas com o desenvolvimento ou das perspectivas de desenvolvimento do nosso país, falou também da necessidade da consolidação da paz como sendo, de facto, um objetivo primário e urgente para os moçambicanos. Temos como painelistas Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Mueleg e Miguel Mabota, a quem desde já endereço as minhas calorosas saudações e votos de um bom programa. Queria, antes de mais, e particularmente, endereçar, portanto, os meus sentimentos ao nosso colega do painel, Domingos Gundana, que infelizmente perdeu, portanto, recentemente a sua mãe. Dizer que nós, todos os colegas do Resenha Semanal, somos solidários e endereçamos a si, portanto, os nossos mais sentidos pésames. Muito bem, vamos então ao primeiro tema. Como é que olham, portanto, para o arranque da campanha eleitoral? Os diferentes partidos perfilaram, escolheram, portanto, as suas melhores posições para, de facto, dar o pontapé de saída a esta caça ao voto. Como é que olham para este processo? Como é que avaliam, portanto, o próprio processo do arranque da campanha eleitoral? Arnaldo. Boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade que é dada para fazer parte deste painel. Cumprimentar os colegas do painel e ao telespectador do programa Resenha Semanal. Quero fazer as minhas palavras do Martinho em relação ao colega Gundana e, em nome pessoal, em nome do Partido Frelimo, desejar sentido despejo ao colega Gundana. Bom, em relação à campanha eleitoral, como era de esperar, arrancou em todo o país a todo gás. Refiro-me a todos os partidos políticos, em especial ao partido qual eu represento, ao Frelimo, e como era expectável, o arranque da campanha eleitoral foi um momento de festa e um momento indicado, adequado para os partidos poderem partilhar os seus programas, apresentar as listas que compõem as assembleias autárquicas, os cabeças de lista, acima de tudo, vender o seu peixe, como se diz na gíria popular. E isso tem que ter acontecido à escala das 53 autarquias onde vai correr o processo. E tem sido, de certo modo, foi um arranque, de certo modo, salutar, saudável, pela forma ordeira e pacífica, pese embora um e outro aspecto que depois acho que vamos falar no subtema do Agenda 2. De uma forma geral, a campanha eleitoral está a correr bem. Portanto, Domingos Gundana, como é que viu, portanto, o arranque da campanha eleitoral? Muito obrigado. De facto, deixa-me agradecer a Deus por mais um dia de vida que nos deu. Agradecer a todos os companheiros, painelistas aqui ao programa Resenha Semanal, à TV Miramar e aos irmãos da Igreja, município de Chimoio, amigos que me acompanharam, de facto, nesta fase difícil, quando a gente perde uma mãe, um pai. De facto, nós já éramos órfãos do pai e agora somos tão órfãos que só o país pode nos amparar. Quero agradecer a todos e dizer que aconteceu, ela descansou e nós continuamos cá. Não pude estar no arranque da campanha por esse motivo, mas percebi e fiquei também atento àquilo que estava a acontecer. De facto, a PRM exigiu os partidos submeterem itinerários, submeterem os seus planos de campanha, e eu acredito que isso foi feito, a Arnamo o fez, eu acredito que os outros partidos também assim o fez, porque essa foi até a conversa do próprio comandante-geral com os partidos, para terem
a certeza de como, mas o dia do arranque é difícil ter o itinerário, porque é o momento em que as pessoas saem por todo um canto a colarem panfletos, tem grupos organizados e que o reencontro de grupos partidários não podia não existir. E aí é onde encontramos alguns momentos em que alguns grupos se cruzaram, mas não tivemos saldo assim tão triste. Nós, por exemplo, como partido, tivemos 2 casos, um caso... Mas vamos falar sobre os casos posteriormente. Eu queria mesmo só ouvir a sua opinião sobre o momento do arranque da própria campanha, a participação, a adesão ao processo. Depois eu tenho a certeza, bem, já que é isso, eu tenho a certeza de que arrancamos todos. Nenhum partido, aquele que se inscreveu não ficou em casa. Exato. Aquele que foi apurado para concorrer não ficou em casa. Mesmo aquele que não foi apurado para concorrer, mas que apoia alguém, também não ficou em casa. Significa que a população, não só os membros dos partidos, mas também os residentes das vilas autárquicas saíram à rua e apoiaram as atividades. Muito bem. Renato, como é que viu o arranque, portanto, da campanha eleitoral? Muito boa noite, colega espanhol, boa noite, telespectadores. Igualmente, começarei fazendo esta antevisão, aliás, esta visão sobre aquilo que foi o início. Tivemos um arranque que julgo aceitável, um arranque que, pelo menos na zona onde eu estou, Maputo, Matola, é este corredor que eu faço todos os dias, o MDM teve um arranque forte e mantivemos aquilo que é o nosso forte, que é o contato interpessoal. Pareceu-me que estamos a ter uma campanha harmoniosa a nível nacional. Sinto que ainda não tivemos grandes situações dignas de relevo. É importante dizer que esta campanha poderá ser, se calhar, um sinal de algum crescimento, pelo menos alguma maturidade na consciência política. Estamos a ver muita gente a se envolver, a compreender, a questionar manifestos. Lembramos que no passado as pessoas sempre se moveram pelas camisetas, pelas capulanas, mas hoje já sentimos ou encontramos indivíduos que questionam os programas de pequenos grupos também de organizações da sociedade civil que chamam os políticos para pequenos debates. Sentimos isso nos primeiros dias do arranque, os políticos foram chamados para dizer o que trazem, o que eles prometem, o que se propõem a oferecer aos eleitores. Então, esta ginástica, para mim, demonstra não só do lado do político esta intenção de fazer a divulgação política, mas também a consciência política dos cidadãos que compreendem a necessidade de saber o que é que vamos votar, em que aspecto temos que exigir dos políticos. Então, penso que foi um bom arranque e a continuar assim poderemos ter sucesso no final. Exato. São Miguel Mapoto, depois do périplo de 2 semanas que fez um pouco pelo país, depois começou a campanha eleitoral, como é que viu este momento? Bom, primeiro agradeço ao Yahweh, que é Deus Todo-Poderoso, provedor das nossas vidas. E também quero me associar aos colegas, apresentar os meus pésames ao colega Gundan, não é? E mãe dele é também a nossa mãe. No concerne, portanto, aquilo que o balanço dos primeiros dias da campanha eleitoral, a coligação Esperança do Povo, onde o Partido Trabalhista faz parte, iniciou a sua campanha eleitoral e nós vimos que os cidadãos estavam à espera. Portanto, havia um vazio do assunto que nós abordamos, em particular a questão de abolição do pagamento do consumo de água. Nós sentamos como Esperança do Povo e discutimos com as populações antes e procuramos saber qual era a fábrica de água
onde é que era, as pessoas dizendo que não conheciam a fábrica de água. A água vinha das nuvens. E sempre que não chove, dizem que não há água porque não choveu. Mas a água está cara. As faturas são muito elevadas. E nós fomos a uma questão de que antigamente nas cidades havia aqueles fontenários, né? Que chamavam de goveira. Era goveira, quer dizer, governo, não é? Exato. Que as pessoas iam lá, não pagavam água. Mas o problema é que as pessoas se aglomeravam, haviam enchentes. Este era o pecado daquele sistema. Mas em termos de abastecer gratuitamente a água, é isso que nós queremos hereditar. Mas a diferença será não se pagar água para o consumo doméstico, mas paga-se apenas o material para a sua canalização para a residência. E aqueles que fazem uso para fins comerciais ou econômicos, empresas, barracas, etc., salões de cabeleireiro, etc., né? Esses têm que pagar água, porque fazem lucros com água. Ok. Saber também que o corpo humano é composto de sangue e água. Exato. Então, da mesma maneira que não se vende sangue, não se pode vender água para o consumo. Exato. Agora, este é o pensamento da coligação. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Muito e bem. agora, em termos gerais, nós fomos bem acolhidos, começamos a campanha e procuramos mais penetrar as zonas que chamamos zonas politicamente voláteis, em que provavelmente não tínhamos aceitação e também os outros também não tinham aceitação. Procuramos começar por aí, que é para testarmos o nível, portanto, da recepção da nossa mensagem. Muito bem. Em relação à campanha eleitoral, também foi notável ou notório, portanto, uma aparente clivagem entre alguns partidos políticos que, no meio das suas rotas, embora estas rotas já tenham sido formalmente anunciadas e comunicadas às estruturas competentes, no caso da polícia, mas parece que é inevitável que, de uma ou de outra forma, os partidos se cruzem, portanto, durante a campanha eleitoral. Aliás, o cruzamento entre partidos políticos, caravanas de partidos políticos, é por si só um ato natural, mas o que não tem sido bom nestes aspectos tem a ver com algumas manifestações, diga-se, antidemocráticas que têm acontecido quando caravanas de partidos políticos têm se cruzado, portanto, em alguns percursos, e isso foi notável nesta campanha eleitoral. Será que os partidos ainda não estão suficientemente maduros para soterrar este tipo de situações? Arnaldo. Apesar dos vários apelos que foram feitos pelos órgãos eleitorais, incluindo a polícia de Moçambique, em relação ao processo da marcha, das campanhas eleitorais, me parece que ainda subsistem em algumas correntes, em algumas pessoas, ainda essa questão de separar. Saber que o partido oposto não é inimigo, é adversário político, e é adversário político para aquela ocasião. Infelizmente, nos poucos dias desde o arranque da campanha eleitoral, efetivamente, aconteceram situações que seriam de evitar, mas acho que, se calhar, é necessário congratular com o trabalho que a polícia tem feito, porque, se tiver recordado, acho que em Quelimane, em Nampula, já aconteceram situações de cruzamento de caravanas, provavelmente má direcionamento, ou intencionalmente os partidos acabam se cruzando e a polícia foi obrigada a exercer o seu papel, que é assegurar que não houvesse violência. Felizmente, são esses casos que devem ser enaltecidos. Mas, no meio de tudo isso também, há situações que aconteceram a nível da província de Tete, que no primeiro dia de campanha eleitoral foram reportadas na zona de Amaiaba que a caravana da Ramo teria se cruzado com a da Frelimo, e disso resultou no espancamento dos membros da Frelimo. E o mesmo aconteceu em Manica, parece que 2 membros da Frelimo foram violentamente atropelados e
e que depois vieram a perder a vida. Quero apelar que os problemas que já aconteceram, que são pontuais, que posso considerar, tendo em conta a experiência anterior, tenham sido só esses e que nos próximos dias a campanha siga o seu rumo até ao seu final. Muito bem. Domingos Godano, como é que olha para essa situação? Temos aqui casos de conflitos, possíveis conflitos entre caravanas de partidos políticos, houve situações de agressão, violência e que em nada, portanto, abonam, portanto, um processo que se esperava que fosse o mais pacífico e festivo possível. Parece que a Renamo também queixou-se esta semana do fato de um dos seus membros ter sido supostamente agredido durante a campanha eleitoral, portanto, na província de Tete, e há relatos um pouco, por algumas, não vou dizer todas, mas são muito poucas autarquias onde há sinais de agressões ou violência, portanto, durante a campanha eleitoral. Parece que, de certa forma, em algumas autarquias está-se a deixar de lado o manifesto eleitoral e está-se a olhar para a questão de personalização. Muito obrigado. De facto, o país precisa ainda de trabalhar muito. Eu penso que os políticos, os líderes dos partidos, os que lideram grupos, no momento de campanha, deviam trabalhar muito, porque, de facto, nós tivemos, no caso de Gaza, o nosso cabeça de lista foi agredido por um grupo de choque, se queremos, dizem assim, em termos de campanha, um grupo de avanço que a Frelimo criou. Esse é um grupo de jovens que está a fazer muita perturbação. Esses jovens, liderados por um dos professores, já identificado no acto, porque o agredido é colega também de serviço e profissão, não é? Agrediram por quê? Porque quando começa a colagem de panfletos, a Renamo colou panfletos e eles vinham por detrás a desmontarem panfletos do partido. E os colegas, quando estavam a voltar depois da última zona de colagem, encontram eles a subirem no posto e estão a tirar os panfletos. E quando tiram, em algum lugar tiram, outro colavam em cima. E isso foi um motivo de questionar, e aí surgiu a pancadaria, rasgaram-lhe as camisas, as miúdas que estavam lá, umas duas senhoras, sofreram agressão, perderam os seus telefones. E o ato foi lavrado, mas o cidadão em causa ainda continua com o mesmo grupo a fazer. Eu estou a vir de Xaixá, estive lá quinta e sexta-feira. Na quinta-feira nós trabalhamos, para quem conhece Xaixá, um dos bairros que está na zona das TDMs. Este grupo seguiu-nos até lá. Chegado lá, estacionaram o carro à nossa frente, começaram a dançar e a cantar canções insinuosas. E por pouco, se eu não estivesse para pedir, eu fui ter com os jovens lá para que parassem com aquilo e saíssem daquele lugar e que deixassem os outros, porque afinal de campanha não era aquilo que estavam a fazer e poderia haver agressão. Não quiseram ouvir, eu tive que dizer os outros para saírem dali, saíram. Ontem, a Renamo saiu à tarde para o mercado grossista de Xaixai, cá embaixo. Ao chegarem no mercado, quando começam a entrar para o mercado, este mesmo grupo, já encabeçado pelo seu cabeça de lista da Frelimo e o primeiro secretário deles da cidade, vieram para o mesmo mercado ao encontro do grupo da Renamo que estava lá, e aquilo foi uma autêntica bagunça que estava para acontecer. A polícia veio e ficou parado lá de longe. Eu fui lá ter com eles o que estava a acontecer. Eles só conversam e estão a ligar para quem que possam ligar. Tivemos que intervir pessoalmente, falar, e esses jovens que lideram esse grupo ficam dentro da caminhoneta, fecham os vidros, não falam com ninguém e é uma bagunça. Eu penso que esse tipo de atitudes é que não ajudam muito, porque quando o grupo sai, eles perseguem, quer dizer, vedar para que os outros não façam o trabalho. Tivemos o caso do baleamento de Tete, não é? Ele está a dizer, pode ser associado. O elemento é primeiro secretário do bairro da Frelimo, é um elemento da defesa e segurança, que quando o nosso foi meter queixa sobre ilícito dos casos de panfletos, foi agredindo com ele, houve lá conflitos, ele tirou, baleou a pessoa nas costas, está lá. Tivemos incidentes que não se atribuem a ninguém, no caso de, acho que é Zambeze para Nampula, o nosso colega que foi
acionar num posto que queria colar panfletos e tinha lá energia e sofreu. E essa pessoa perdeu a vida. Não se pode atribuir pessoas o que não se foi. Mesmo eu estava a dizer o caso dele, do Chimoio, o diretor da escola, mais o colega, foram atropelados por um carro que vinha. Não foi um carro de membros da oposição, mas é um carro que despistou e passou por eles e essas pessoas acabaram perdendo a vida. Estavam também a colar panfleto. O que estamos a dizer, de facto, é que se, por exemplo, no caso de Gaza, onde eu estou, se a polícia tem os itinerários e as horas, a polícia tem o direito de mandar efetivos para os partidos para que quando saem eles acompanham. Mas a polícia diz que não tem meios, só pode acompanhar quando são desfiles. Mas é no trabalho do campo que a polícia devia patrulhar, porque sabe que os partidos estão na zona X, estão na zona X. Deviam mandar efetivos para patrulhar, o que não fazem. Esperam que seja em desfile, mas é lá, nesse trabalho de campo, de porta a porta nos bairros, em que as pessoas se cruzam e criam-se conflitos. Mas se eles estivessem lá a patrulhar, a coisa seria outra. O que eu quero pedir é que, de facto, os líderes que estão em frente dos grupos de campanha saibam não promover jovens para conflitos, porque isso é que é mau, mesmo as mães dos mercados, não é? Por exemplo, o que estou a citar, eu vivi, só para terminar mesmo. Tens muitos exemplos. Não, só para terminar mesmo. Ali no mercado grossista de Xai-Xai, eles construíram uma sede ao lado do mercado. E os partidos, quando vão para o mercado, a tendência é que nós temos sede aqui no mercado e isso é nosso. Ninguém pode entrar aqui. Mas aquela população ali vai lá para vender os produtos. E as pessoas têm que estar lá. Então, o que estamos a pedir é que, de facto, haja passividade, haja o cruzamento, vai ser inevitável de grupos. Muito bem. Não é? Muito bem, ficou essencial. Só 30 segundos antes do intervalo para talvez... Não, só queria corrigir, se calhar, o colega Gundana, quando falou da polícia. Nós tivemos uma situação ontem, em Climane em particular, em que a delegação política da Renamo dispensou a proteção da polícia, alegadamente que só faria sentido que a mesma só existisse em desfiles e não na campanha porta a porta. Provavelmente, em Gaza, a polícia não o fez também dentro desse mesmo roteiro que a própria Renamo o solicitou à polícia. Não tem nada a ver. Vamos continuar a falar sobre este assunto. Vou deixar o próximo bloco para também ouvirmos os comentários de Renato Moleque e Miguel Mabota ainda em torno deste assunto. Vamos agora ao intervalo. Até já. Renato Moleque, como é que olha para a questão do posicionamento dos partidos políticos, tanto justamente quando o assunto tem que ver com o cruzamento das caravanas de campanhas eleitorais e que infelizmente em alguns casos tem isto terminado em confrontações diretas? Bom, sobre este aspecto eu vou começar fazendo uma crítica direta à nossa polícia. É verdade que houve uma propaganda que foi feita na boca do início da campanha, que me pareceu uma boa propaganda, que apelava à ordem e tudo mais, mas a própria polícia não consegue ser exemplo, ou seja, não consegue transmitir a confiança aos partidos políticos. E quando uma polícia não consegue transmitir a confiança aos partidos políticos, naturalmente começam a abrir-se espaço para situações de fora do controle. Me recordo que numa das reuniões que o Comandante-Geral da Polícia realizou com os cabeças de listas na província da Zambésia, o MDM já apareceu antes da própria campanha a criticar a atuação da polícia sem que esta tivesse já começado, portanto, a fazer o seu trabalho. E o comandante-geral da polícia fez aquilo que na gíria popular disse, mandou calar ou mandou fechar a boca o cabeça de lista do MDM por considerar que, portanto, o seu posicionamento contrastava com aquilo que eram os ideais, portanto, do patrulhamento ou policiamento durante a campanha eleitoral. Parece que já há uma crítica antes do próprio processo a acontecer por parte do MDM. Ou seja, me parece até o inverso. É a polícia que está preparada para contra-atacar as visões contrárias daquilo que é o posicionamento da polícia, porque o MDM tem um historial. Portanto, o cabeça de lista do MDM na Zambésia, ou em Climane, não falou por falar.
temos antecedentes que provam que a polícia intromete-se nas ações político-partidárias no processo eleitoral, que até tem influência no resultado. E eu lembro que esta situação derivou-se do facto de dizer, ok, depois das eleições toda a gente tem que se isolar, não pode andar nas redondezas das escolas, mas esta situação é tipicamente, até está a ser legitimada na lei, simplesmente porque as pessoas sabem que em nenhum momento não temos uma experiência de qualquer partido tenha inviabilizado um processo de contagem eleitoral. O que já aconteceu na Zambésia, tanto em Gurua como em Quelimane, foi a polícia encher as suas viaturas de urnas na tentativa de alterar os resultados, os cidadãos, porque participam de forma massiva, ou seja, atacar e desfazer aquela ação que visava alterar o resultado que, graças a Deus, em função desta atuação, portanto, dos membros do partido do MDM, nesse caso, conseguimos confirmar a vitória em Quelimane, conseguimos confirmar a vitória em Guru, assim como em Nampula. Então, o que nós estamos a dizer é que a polícia tem que dizer e agir tal como diz. Não podemos aqui ser encurralados, disponibilizar nossos programas de trabalho dia a dia e termos uma polícia que simplesmente diz que não tem meio. Então, por que pedem os nossos programas? Por que pretendem saber quais são as nossas rotas se não estão em condições de garantir a proteção? Então, nós estamos aqui a dizer claramente: a polícia precisa de fazer acompanhamento, a polícia precisa de ser um exemplo e inspirar confiança a nós, os políticos. Senão, teremos uma espécie de Somália, uma zona onde não há controle. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, qual é o seu parecer? Bom, eu primeiro queria observar um pouco aquilo que foi a intervenção do camarada Arnaldo. Ok, do camarada, porque ele é da Frelimo. É assim, quando ele diz quando ele diz que os partidos fazem promessas descabidas, só a Frelimo é que tem um manifesto, conhece não sei quantos. E eu queria reconhecer que sim, a Frelimo de facto tem um manifesto bem elaborado, mas tem a infelicidade de não cumprir os manifestos que a própria Frelimo elabora. Primeira questão é esta. Mas também politicamente, aquele que está no governo nunca faz promessas em campanha. Ele exibe as realizações. Mostra o que fez e, a partir do que ele fez, dá garantia de que ele poderá fazer mais. Não é? Parece que agora, é a música da campanha eleitoral da Frelimo. Exatamente. Fez, faz. Exatamente. Agora aquele que é aspirante a governante, não é? Esse faz promessas, sim senhor. Tem que fazer promessas, mas promessas fazíveis. Do jeito que estamos a fazer, nós da Esperança do Povo, sobre a abolição do pagamento do consumo doméstico de água. Não é? Ele sabe muito bem. Se ele quiser desmentir isso que estou a dizer, se não é possível ou não, se é promessa descabida ou não, as empresas vão pagar. Isso já se fazia. Pagar apenas a canalização. Não é? Porque a água não é fabricada. A água é como a terra que não se vende. Agora, aqueles que têm aqueles poços, não é? Que fazem, montam tanques, sim senhora, podem comercializar água porque eles fazem um esforço para tirar água. Não é dos rios. Eu estou a falar do rio Umbeluzi, no caso da cidade de Maputo. É inconcebível continuarmos a pagar água em faturas altas. Agora, outra coisa que eu tenho a dizer também aqui. Em relação a esta coisa de barar... Só um parênteses aí, okay. Em relação à questão da água. Mas esse tempo é seu agora, esse tempo é seu. É seu. Essa questão da água, se a gente fizer uma analogia em relação à terra, terra propriedade de Estado, não pode ser vendida, nem pode ser objeto de penhora ou hipoteca. Exato. Então, estaríamos a transportar esta ideia que está por detrás da terra para a água. A água é propriedade do Estado, não pode ser vendida, etc, etc. Exatamente. Então, como é que isso ia se concretizar, tendo em conta que, de facto, em muitas zonas, por exemplo, a cidade de Maputo, ou se a gente sair um pouco da cidade de Maputo, o Estado ainda não tem essa capacidade de prover a água a 100% da população. Aliás, mesmo a terra
se hoje em dia a gente ver, todo mundo compra terreno, porque o Estado não consegue. Exatamente. Exato. Eu gosto de dizer, se o Estado não é capaz, que se demita. Não vamos para falar de incapacidade. Aquele que está a governar tem que se capacitar para satisfazer a necessidade das populações. Se não é capaz, se demita. Agora, o que eu vou dizer mais é assim, essa questão de barramento das caravanas, Exato. não é? Para mim, é supérfluo falar dessa coisa, porque no dia 10 ninguém vai barrar a consciência das pessoas. Você pode barrar uma caravana, não penetrar numa zona, não é? Mas a consciência das pessoas você não vai barrar no dia 10. A pessoa vai votar naquele que ele quiser. E outra questão que estou a perceber também aqui, há um revés, por exemplo, no concerne os cabeças de listas. Houve guerrinhas aqui, cabeça de lista, cabeça de lista. Eu dizia agora, estamos a perder tempo a falar de cabeça de listas, fazer guerra por causa de cabeça de listas. Hoje estão a ter o problema de andar a esclarecer que não há de aparecer cabeça de ninguém lá. Mas você chega a andar a apresentar essas pessoas. Está a perceber? Andar a apresentar, levantar a pessoa, cabeça de lista, as pessoas já querem ver aquela cara. Hoje já a campanha é, não vão ver essa pessoa. Então, por que andaram a levar tempo a fazer guerra por causa de cabeça de lista? Então, é o que está a acontecer isso. Mas, em termos gerais, a campanha, o que está a acontecer agora, não mancha, portanto, o processo. Ainda não está manchado o processo. Agora, faltam quase 9 dias, né? Vamos ver até lá o que está a acontecer. Okay. Mais ou menos isso. Ok, sou Juliano Aldo. Mais uma vez, eu tenho que intervir porque o colega Mabote, ao trazer a questão de água, só vem dar razão àquilo que tinha dito no início, que há partidos que fazem promessas irrealizáveis, intangíveis. Como é que o Sr. Mabote diz há pouco que tem que se distribuir água de forma gratuita? Eu desafiava o Sr. Mabote a indicar um país do mundo, o único país do mundo em que a água é distribuída gratuitamente. Né? Vai reparar que o processo, quando foi instituída a Primeira República, em 75, muitos desses processos eram dados de forma social pelo partido. E as pessoas disseram, não, nós não queremos isso, nós queremos a democracia, a instituição da democracia e o mercado, e a abertura do mercado, em que os serviços são questionados a terceiros e esses terceiros cobram pela prestação de serviços. E como no programa do Sr. Mabote, sei que o Sr. Mabote diz que se o partido ou a coligação que representa vencer as eleições, que ainda seja uma utopia, como pretende fazer essa realização? Muito obrigado. É assim, eu vou explicar então já, não é? Muito bem. Porque é coisa que já não é utopia, como ele está a dizer. É assim, já aconteceu aqui que a água não se pagava. Naqueles fontenários, sim senhor. Você já viveu aqui, nasceu aqui, já viu isso. Se calhar já consumiu água desse fontenário. O que acontecia, as pessoas se abasteciam de água de forma gratuita. O problema é que havia enchente lá. Não sei se está a perceber. O que nós queremos inverter, fazer de novo, é que as pessoas, em vez de ir à fontenário, canalizam água para as suas próprias casas. Já se fez isso. Não é? Agora, se me diz também como é que se pode fazer isso, a água vai passar a permitir saúde. A água vai fazer parte da saúde. Faz parte da saúde, sim, senhor. Da mesma maneira que nós temos o Hospital Central, que é do Estado, temos clínicas, sim senhor, não é? Temos que ter também abastecimento de água gratuita e aqueles que têm furos de água podem vender, não tem problema. A pessoa vai optar se quer ir para esses, mas tem que ver como é que as pessoas estão a viver agora, não é? Agora, isso se disse no início, depois da independência, que as pessoas é que disseram que não queremos esse modelo das pessoas não pagarem as coisas. Que povo foi dito aonde isso? Secundário, rapidamente. Bem, muito obrigado. Eu acho que parece que estamos a depender do manifesto aqui. Vai depender Sim, do e-povo. Do e-povo, sim senhor. Estamos a sair do e-povo. Da esperança do povo. Eu quero acreditar que a introdução do Sr. Mabote até era muito boa, que os partidos que
prometem, têm que prometerem para poderem realizar. E todos nós temos manifestos, cada um está a fazer, está a dizer o que diz, apesar de que muitas das vezes a gente diz de facto, no caso da Frelimo, que está a governar em quase 90% das autarquias de Moçambique há muito tempo e continua a prometer das coisas que não consegue fazer há muito tempo. Nós, se formos a ver agora, isso retira o sumo real. O que estamos a dizer é que há conflitos, porque se fores a ver como eles fazem a campanha é a vitória a todo o custo. Esta mensagem de custa o que custar, temos que ganhar, temos que retirar os municípios, até aqueles que estão... Isso atiça este espírito de concorrência desnecessária. É preciso perceber que o voto é secreto. É preciso perceber que, de facto, as pessoas hoje conhecem os partidos, sabem que elas existem. Colar panfletos em cima dos outros partidos e depois ficarem ali e acharem que os outros partidos não colaram nada. Mas se nós formos agora, sairmos nós os 5, irmos para os bairros, tirarmos, removermos os panfletos da Frelimo, vamos encontrar panfletos da oposição por baixo. Por quê? Criaram esses grupos que andaram na última hora a fazer isso, o que é errado para um partido que se diz já maduro, governa há muito tempo, que está na população. O que eu estou a pedir, de facto, o que eu gostaria de chamar a atenção, é que a Frelimo demonstre o crescimento. O crescimento é saber convivência, a tolerância, que isto vai nos conduzir à reconciliação. E a reconciliação vai nos conduzir à paz. E a paz vai nos conduzir ao aperto de mão em quem ganhar. Muito bem. Que irmos na situação que nós estamos hoje. Muito bem. Renato, antes mesmo do intervalo, rapidamente. Sim, naturalmente. Eu penso que na mesma senda também sou obrigado a dizer alguma coisa no que diz respeito à ideia de que os partidos diferentes da Frelimo não trazem coisas novas e realizáveis. Eu penso que é uma situação, é uma utopia dele, mas até infeliz, porque de facto nós trabalhamos neste acompanhamento da municipalização e está claro, como foi dito, que a Frelimo fracassou na governação e nós trazemos propostas até novas, algumas já estamos a realizar. Estamos a falar da questão da terra, por exemplo. Nós temos as autarquias onde a Frelimo está a governar, tem problemas sérios de distribuição de terra, mas é um problema ligado à questão de corrupção, porque a corrupção fala mais alto, a terra é vendida, e nós, por exemplo, na Matola, fizemos uma proposta clara e objetiva, que foi resultado de uma troca de experiência com o município de Porto Alegre, no Brasil, que é a necessidade de informatização do solo urbano. Ou seja, o Conselho Municipal tem que estar em condições, e isto vem no manifesto do MDM, temos que ter o solo urbano informatizado, onde o cidadão Martinho sabe que tem parcela número 5. Não há condições de haver uma questão de dupla atribuição. Colocamos essa proposta na nossa bancada, na Matola, foi liminarmente rejeitado. Por que foi rejeitado? Porque os camaradas olham a questão de terra como um negócio. Vendem para este, vendem para aquele, e tornamos a questão cíclica de conflito de terra. Então, pensamos que este momento é o momento oportuno para começarmos a reconhecer de facto existem incapazes que já estão a governar há muito tempo e temos que abrir espaço para a juventude governar. E o MDM está a liderar a juventude. Muito bem, vamos observar o nosso último intervalo. Voltaremos no próximo bloco para analisar rapidamente a participação do Presidente da República na Cimeira das Nações Unidas. Até já. Estamos na terceira e última parte do resenha semanal. Queria ouvir então as vossas apreciações rápidas em relação à participação do Presidente da República na Cimeira das Nações Unidas, que teve lugar, portanto, em Nova Iorque. Sr. Julião Ronaldo, como é que olha a participação de Moçambique, tendo em conta aquilo que são os pilares que trouxe levou o Presidente da República para o seu discurso, portanto, na sede das Nações Unidas? Bom, em relação à presença do chefe de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas, de maneira geral, é muito positiva. Acima de tudo, demonstra que, mais uma vez, a nossa diplomacia está em alta, à medida em que
Só para contextualizar a questão, o chefe de Estado, o moçambicano Filipe Nyusi, foi o 14º presidente a discursar no primeiro dia e o 4º a nível do continente africano, depois de Ruanda e da Gâmbia, África do Sul. Moçambique foi o 4º país a discursar no primeiro dia e 14º a nível do chefe de Estado de todo o mundo. Isso por si só deve ser enaltecido e encorajar essa diplomacia. Em relação à mensagem que o chefe de Estado levou para a Assembleia Geral das Nações Unidas, acima de tudo foi o reforçar o compromisso que o país tem em relação ao desenvolvimento, à questão político-militar e, acima de tudo, pedir aos países membros das Nações Unidas para que apoiassem o país no processo que vai seguir, que é a reintegração, a reinserção dos homens residuais da RENAM. E à margem dessa cerimónia, o chefe de Estado teve vários encontros bilaterais com países, mais de 5 ou 6 chefes de governo ou de Estado, onde também reafirmava o compromisso com Moçambique com a paz, reafirmava que Moçambique existe e que está em franca recuperação. O Moçambique que há 3, 4 anos atrás assustava o mundo em relação à questão das dívidas periféricas, a questão da instabilidade política e militar, e hoje o país está nos carins. Muito bem. Sr. Mundana, como é que olha para o Presidente da República na Assembleia Geral das Nações Unidas? Bem, eu penso que ele, como chefe de Estado, foi convidado e estava lá. Podia até ter discursado na primeira ou na última, ele faz parte dos chefes de Estado que estavam lá. Não é porque aqueles que discursaram, o último chefe de Estado que discursou não é um chefe de Estado. Não há número 2 paralelo. Um de hoje até lá, se esteve no 14º, foi o 4º africano. Isso não é o problema é que ele tinha que estar lá e ele teve a oportunidade de discursar. Mas a arrumação não desperta a atenção que se dá particular ao país quando aparece, por exemplo, em lugares primeiros. O fator de um chefe do Estado, ele chefe de Estado foi convidado para lá, isso já leva um país dentro. Independentemente, o meu problema aqui não é se tinha que discursar em primeiro ou em segundo. Ele tinha que discursar, estava lá, passar a mensagem do país. É este país que estamos a falar no primeiro tema. Nós estamos num país que está a caminhar para a eleição que queiramos que seja uma eleição pacífica. Ele é chefe do Estado de Moçambique, é presidente da Frelimo, que tem que educar os membros da Frelimo para serem pessoas educadas, pessoas que saibam conviver com os outros e que dentro da sua campanha seja uma campanha tranquila com os outros adversários, para trazer esse sistema das Nações Unidas dentro de Moçambique. O pedido que ele foi, é o porta-voz dos moçambicanos, queremos a paz, estamos na fase da angariação de fundos para a reintegração dos nossos irmãos. É importante ele, como chefe de Estado, levar essa mensagem. Aliás, as Nações Unidas existem para ajudar estas mesmas nações que nós somos. Então, eu penso que ele esteve numa altura boa, esteve agora em Roma, agora esteve nas Nações Unidas, transportou essa mensagem de paz que eu espero. Eu ainda dizia ontem aos gazenses, o presidente Nyusi esteve aqui e pediu para a paz aqui em Gaza. Eu vou ser presidente, mas o que vocês estão a fazer contrasta com aquilo que o Nyusi está a fazer. Ele fala da paz conosco, mas aqui dentro do terreno não há essa paz. Então, o que estamos a querer dizer é que parece que dentro da própria Frelimo não compreendem a mensagem do seu presidente. O Nyusi é tranquilo, está a caminhar para a paz, mas a Frelimo tem sido esta particularidade de eu tirar deste seio. O que nós estamos a querer então, é que juntos. A RENAM volta àquela ideia anterior de que o Presidente da República está a caminhar sozinho neste processo. Nós não queríamos assim, porque eu estou a falar de Gaza, onde está a Presidente da Assembleia da República, como Brigada Central, a Verônica Macamo, é uma mãe. E o que está a acontecer ali com a Presidente é a segunda figura do país. Quando o Presidente da República sai, quem governa esse país é a Verônica Macamo, não é o Primeiro-Ministro. Então, é uma pessoa que devia tranquilizar isto. Muito bem, Sr. Renato. Bom, de facto, está no âmbito da diplomacia. Agora, de facto, é preciso que o chefe de Estado, quando está em encontros como este, traga ou apresente aquilo que é a radiografia real da nossa República de Moçambique. Porque, infelizmente,
Parece que há uma tendência de apresentar coisas importantes, que estamos a crescer, mas que crescimento estamos a referir? Moçambique, neste momento, na vida do moçambicano, estamos a nos ressentir das piores crises que nós já sentimos neste país, onde a capacidade, o poder de vida dos moçambicanos baixou drasticamente. Isto não está a ser dito, claramente. Estamos a dizer que estamos a crescer, a economia vai subindo, e depois não se apresenta igualmente como é que está a situação daqueles que provocaram a crise em Moçambique. Era importante, no âmbito ou nos encontros paralelos com o FMI e tudo mais, se dissesse, já avançamos com, portanto, os resultados da auditoria, resultou nisto e naquilo, e a responsabilização, que é em função dessas responsabilizações, até porque não reaver-se um pouco de dinheiro perdido em Moçambique. O chefe do Estado não está a tratar disso. E a questão de paz que ele tratou, é verdade que nós estamos a falar de paz, estamos a anunciar fora que estamos em paz, mas há pequenas coisas que vão arranhando a paz. Estamos a entrar agora no processo eleitoral. Muito bem. Dizia claramente que não há condições de dizer que estamos em paz quando não há certeza que os processos democráticos, os partidos políticos podem levar livremente e fazer o seu partido e que ganhe aquele que tiver oferecido, portanto, o melhor programa de governação aos eleitores. Muito obrigado, Renato. Rapidamente, Sr. Miguel Mabote, já estamos mesmo na reta final do programa. Não, o que eu posso dizer é que, pronto, nós da Esperança do Povo fazemos políticas, mas com dois olhos abertos. Um olho para ver o que está bem, outro olho para ver o que está mal. Nem tudo está mal, mas nem tudo está bem. Agora, no que concerne a esta questão da participação do Sua Excelência Presidente da República na ONU, ele disse uma coisa, que os países não se constroem na proporção em que se destroem. Eu retive essa palavra. Quer dizer, ele soube nos representar aqui, não é? De facto, ele espelhou aquilo que Moçambique foi, o que é agora. E também fez angariação de apoiantes em termos de países, né? Para o processo de paz. É positivo isso. Precisamos de apoio para esse processo, não é? Mas também fez a divulgação do potencial turístico moçambicano, falou de Gorongosa, fez muitas apresentações. Para mim, eu dou nota positiva a ele, nesse aspecto. O que é bom, eu não contesto. Muito bem, muito bem. Muito bem, e assim fechamos o nosso resenha semanal. Arnaldo, vamos ficar para a próxima semana, acho que teremos muito mais tempo para debater. E assim também que nos acompanhou aí do lado de casa, muito obrigado pela atenção dispensada. O próximo encontro marcado para o domingo que vem. Até lá, fique bem.